Então, retomando aqui a nossa gravação que deu problema, tá? Então, vamos voltar para a nossa parte 2 aqui da aula. Só recapitulando aqui a nossa ideia. Então a ideia é pegar alguns nós daqui, do lado esquerdo, e colocar do lado direito, tá? Para isso, a gente vai pegar o nó P, colocar do lado esquerdo, o U a gente vai colocar na nossa raiz. Então, tá aqui do lado que a gente fez. Ok? Eu estou repetindo porque deu problema lá no áudio e na nossa gravação, mas eu acredito que agora esteja tudo ok, tá? Então aqui a ideia basicamente foi deixar ela ainda binária de busca, tá? Então os menores você tem na direita do U. Então aqui você simplesmente deixou o T1 na esquerda do U. Você deixou eles lá. O T2, você sabe que está na subárvore esquerda do P, ou seja, eles são números menores do que o P. Ok? Então aqui você colocou o T2 na esquerda do P. Ok? E aqui antes você tinha o T3 sendo maiores do que o P, e aqui você deixou eles na direita do P. Tudo bem? Então, depois que você fez isso, aí a gente foi fazer a análise das alturas, ok? Então, o T3 ele tinha altura H, e logo essa subárvore que ela tinha que ter H mais 2, porque eu sei que está dando um problema aqui no meu P, ok? Então, ele ficou desregulado depois que eu inseri aqui no T1, né? Então ele ficou com menos 2. Aí, você tem que o U, ele vai ter o BAU menos 1. Então, para ele ter o BAU menos 1, se até ele eu sei que tem H mais 2, e o lado maior é o do T1, né, que é a esquerda dele, então você tem que essa altura é igual a H mais 1. Tá? E para dar menos 1 aqui também, essa altura lá do T2 ela tem que ter altura H. Quando você coloca para cá, ok? Então os BAUs aqui do P ele vai ser 0, porque você tem H menos H, né? E depois o BAU do U, você vai ter o H mais 1 menos H mais 1, que vai ser 0 também. Tudo bem? Basicamente essa aqui foi a ideia para fazer a rotação. Tá claro aqui, pessoal? Então, ela continuou sendo a árvore binária de busca e continuou sendo a VL, né? E a altura dela, ó, diminuiu, né? Ó. Então, quando você inseriu, né? Antes de você inserir, ela tinha H mais 2. Aí depois que você inseriu, ela passou a ter H mais 3, que foi exatamente essa configuração aqui. Depois que você faz a rotação à direita, ela volta para a altura H mais 2. Ou seja, você fez a rotação, ela continua a VL, continua a árvore binária de busca, ok? Agora você tem que fazer só as modificações desse BAU, ok? Tá claro, gente, até agora? Levanta a mão aí quem tá conseguindo acompanhar tudo certinho aqui. Ok, né? Então, estão acompanhando, né? Então, pronto. Agora é o seguinte, né? Agora eu vou ter que fazer, né? Essa aqui ela foi a ideia para você resolver esse problema, tá? Mas aqui o fato é que a gente vai ter que fazer essas mudanças aqui desses ponteiros, ok? Porque aqui você tem que fazer essas modificações, ok? Então eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou dizer que vou colocar aqui pode ser aqui dessa cor aqui. Pronto, aqui você tem um PT. Aqui eu vou colocar o PTU, que seria o PT apontado para U, ok? Então aqui de baixo a gente já vê que o PTU ele vai ser o pt.esc. Ok? Então você tem o pt.esc aqui. Então, quais são as modificações que você vai ter que fazer para você ter essa configuração aqui? Ok? Lembrando que aqui no final das contas, né, o PT ele vai ter que apontar para cá, né? Meio que eu estou considerando que o PT ele é
ele é um ponteiro lá da minha árvore. Aqui, então, a minha nova raiz vai ser o U, então ele vai ter que apontar aqui no final para cá. Tudo bem? Então, o PTU ele vai receber o pt.esc. E qual a modificação que eu vou ter que fazer agora? Não, esse camarada aqui, né? Ó, à esquerda lá do PT, né? Ó, à esquerda do PT você vai vir para cá. Ó. PT tem que ser o 2, né? Então, à esquerda do 2, para ele apontar para o 2, ele vai ter que apontar para a raiz desse cara aqui, né? Que quem é? É a direita lá de PTU. Tudo bem? Então, o pt.esc vai receber o ptu.d. Ok. Vixe, espera ainda. Desculpa. Aqui outro. Deixa eu. Só um minuto, pessoal. Então, continuar aqui com os nossos problemas técnicos, né? Aqui. Deixa eu falar aqui de novo, vai. Apaguei aqui. Eu vou aqui apagar. Não, eu não vou apagar, não. Basicamente, ó. O que foi que eu fiz, né? Eu peguei um ponteiro lá pro U, aí eu chamei ele de PTU, tá? Então, basicamente, ele está à esquerda lá do PT. Então, o PTU recebe o pt.esc, tá? Fiz isso. Então, aqui, ó, à esquerda do P, você tem o 2, né? A sua árvore T2, tá? Então aqui para a esquerda do P apontar para o T2, ele tem que apontar para direita, né? Para a direita do PTU, tá? Então, simplesmente o pt.esc ele vai apontar para o ptu.d. Tudo bem agora? Agora estão vendo aqui? Levanta a mão aí para quem tá conseguindo ver tudo certo aí. Ok. Ok? Então pronto, eu fiz agora essa modificação aqui. Então essa ligação aqui eu já tenho. A ligação aqui lá da direita, lá do PT também eu já tenho. Então eu vou deixar. A ligação lá da esquerda do também que eu já tenho aqui, ó. Então não vou mudar nada. Então o que eu tenho que mudar agora é a direita do U, né? A direita do U tem que apontar pro P, ok? Então, para você fazer isso, né? A direita do U tem que apontar pro P. É só você fazer o ptu.d, ele recebeu o PT, tá? Então, basicamente, você vai colocar o ptu.d para receber o PT, ok? E claro, no final das contas, o PT ele tem que estar sendo apontado para o U, tá? Aqui. Então, você vai colocar o PT para receber o PTU. Basicamente é isso, tá, gente? Tem mais alguma coisa para fazer aqui? Tem, né? Que seria os BAUs desses camaradas aqui, né? Você tem que fazer a modificação deles, ok? Então, basicamente, aqui você pode colocar o pt.bal para receber. Lembrando que quando você tiver aqui, né, ó, esse PTU, né, é para ele quando você colocou aqui o pt.bal receber 0, né? Você está colocando aqui no U, tá? Mas você tem que colocar aqui nesse camarada aqui também que é a direita dele, tá? Então, aqui você vai colocar o pt.d.bal para receber 0, tá? Então, outra coisa importante aqui que eu esqueci de falar é o seguinte, que você tem 3 campos aqui nesse nó aqui, tá? Você tem a sua chave, tem o BAL, que seria a diferença dessas alturas, né? O ESC menos o D. A altura da sua subárvore esquerda da sua árvore direita menos a altura da sua árvore esquerda.
ok? Então, basicamente, você tem esse campo aqui, BAU aqui, que eu estou utilizando aqui, tá? Ó. Tá claro o que eu fiz até agora? Deixa eu diminuir aqui para ver se dá para vocês verem tudo aí. Tudo certo? Levanta a mão aí para mim quem tá conseguindo acompanhar. Ok, né? Tudo certo, então. Agora, essa aqui é o que a gente chama de rotação simples. Tá? Então, na nossa rotação simples, a gente tem isso, tá? Agora a gente vai para a nossa rotação dupla. Então, vamos lá fazer a análise para a gente fazer a nossa rotação dupla. Na nossa rotação dupla, eu vou considerar 3 caras, né? Eu vou pegar aqui o P, que é o que está dando problema, né? Aí eu vou ter o U também aqui desse lado. Só que dessa vez eu vou ter o V. Ok? Então eu vou ter o V aqui desse lado aqui. Então aqui eu vou ter o meu T1. Não, T1 não. T4. T4. Aqui eu vou ter o meu T3. Aqui eu vou ter o meu T2. E aqui eu vou ter o meu T1, tá? Então, o problema aqui deu o seguinte, ó. Eu vim lá fazendo a minha busca, lá de cima da árvore e tal. Cheguei aqui nesse PT aqui, ó. Aí ele passou para esse lado aqui, tá? Então, daqui ele pode ter ido lá para o T3 ou então ele pode ter ido lá para o T2, ok? Tanto faz aqui. Mas o que importa é que eu aumentei a altura dessa árvore aqui, ó, e deu problema. Ou seja, o meu BAU aqui, ele foi para -2. Então, se ele foi para -2, é porque a altura desse camarada aqui, ó, era H, né? Então, o outro lado, para dar problema, depois que você inseriu, ficou com H mais 2, ok? Então, como ela ficou com essa altura aqui, você teve esse BAU -2 aqui, logo o P ele ficou desregulado. Então, lembrando lá da nossa ideia que o P ele é o primeiro nó desregulado que aparece nesse caminho, ok? Tá, você está vindo lá da raiz, ele está fazendo a busca, então meio que ele é o primeiro que você vê de baixo para cima, ok? É de baixo para cima. Você olha partindo das folhas, né? Aqui, por exemplo, se você inseriu aqui nesse T3, aí você vê qual foi o caminho dele aqui e vê qual foi o primeiro que ficou desregulado partindo da folha, ok? Então pronto. Aí isso quer dizer o quê, né? Que esse pedaço aqui todo ele é AVL ainda. O meu T4 também ele vai ser AVL ainda e o problema desse pedaço aqui é somente o meu P. Okay? Que ele está desregulado. O resto eu sei que tudo é AVL. Okay? Então aqui o que é que eu vou fazer? Né? Então aqui a ideia é você fazer a mesma coisa lá. Você pega alguns nós para você colocar aqui. Só que a diferença, né, ó, se você for comparar com o anterior, né, antes eu tinha inserido a esquerda do U, agora eu inseri a direita do U. Tá? Então, o lado que ficou maior foi para esse lado aqui de dentro, né? Então, uma ideia aqui para você fazer, né? Como você tem esse pedaço aqui aumentado, né? Você aumentou esse lado aqui que está mais interno à árvore, né? Ele não está mais para o lado, ele está mais para o lado interno. Então, a ideia aqui seria você fazer 2 rotações, né? Ó, você fazer uma rotação aqui em torno do U, aí depois você faz outra rotação em torno do P, ok? Então, quando você faz uma rotação em torno do U, né, o V ele vai subir e o U ele vai baixar, né? Então, o U ele vai ficar aqui embaixo. Depois, quando você fizer no P, aí o cara que está aqui, que não é mais o U, é o V, ele vai subir e o P ele vai descer. E o U que está aqui embaixo, ó, que ele veio para baixo,
ele vai meio que voltar para o canto que ele estava antes, tá? Então essas duas rotações que você fez, né? Uma para a esquerda, né? Uma para a esquerda de U e outra para a direita do P, basicamente o que vai acontecer é o seguinte, né? O U ele vai ficar aqui em cima, o P ele vai descer e o U ele vai ficar aqui no mesmo canto, né? O V ele sobe, tá? Desculpa, é o V que sobe, o P ele vai lá para a esquerda e o U ele vai continuar do mesmo lado, tá? Então, quando isso acontece, você vai ter exatamente essa configuração aqui de lado, ó. O V ele vai ficar aqui em cima, o P ele vai descer e o U ele vai continuar aqui no mesmo canto que estava antes, tá? Então, o V estava aqui embaixo, né? Ele subiu e o outro, o P desceu para cá, ok? Então, basicamente o que você fez foi isso. Agora, isso aqui é o que a gente chama de dupla rotação, tá? Então, aqui, deixa eu colocar em azul aqui. Eu faço normalmente assim, né? Você está fazendo uma rotação que é para direita, só que aqui é simples, né? Não, é a dupla, desculpa. Então, aí você só faz colocar a dupla aqui, ó. Bem, então é uma dupla rotação para a direita, ok? Porque você está seria equivalente a você pegar os nós que estão aqui e você vai colocar lá para o lado direito, tá? Então aqui, ó, basicamente aqui vai ter 4 subárvores também, né? Então, o U, aqui você vai ter a mesma esquerda dele, né? Então você bota o T1 aqui, são os menores, basicamente você não mexe. A mesma coisa lá para o P, ó, T4 também, são os maiores elementos que você tem na árvore, deixa desse lado de cá. Aí você tem o T2 e o T3, que eram filhos do V, mas o V agora é raiz, né? Então, você tem que o T2, ó, o T2 ele está na direita do V, ok? Então você pode colocar ele aqui sem medo, ó, T2 vai estar na direita do V. E o T3 ele está na esquerda, né, do P, ó, daqui de cima. Então você simplesmente coloca ele aqui, ó. Então você deixa desse jeito aqui, ok? Então o que a gente tem que fazer aqui é analisar agora os BAUs desse camarada aqui para ver se ele continua sendo AVL, tá? E lembrando, né, que o nosso objetivo é baixar, né, a altura dessa árvore, né? Então depois que você inseriu, ó, ficou H mais 3, né? Ó. Porque aqui você tem a altura H mais 2, aqui você tem a altura H. Você pega a maior, que é H mais 2, e soma 1, você vai ficar com H mais 3. Tudo bem? Então, como é que você vai fazer isso aqui, né? Aí você tem que calcular a altura de cada subárvore dessa aqui. Aqui, como você tem a altura H mais 2, e você sabe que o lado maior é esse daqui, né? Então, aqui, ó, você tem que vai dar H mais 1. Ok? Esse camarada aqui, ele tem a subárvore direita maior. Tudo bem? Porque você colocou lá para a direita dele e depois que ela aumentou, né? Foi que deu problema. Ok? Então aqui no caso, eu vou dizer que ele vai ser 1, ok? Ele vai ser um positivo, o BAU dele, tá? Lembrando que o único que é para dar problema aqui é o P, tá? Ele é o primeiro que dá problema, então aqui somente esse pedaço ele vai continuar sendo AVL, e logo o BAU desse cara aqui ele tem que estar entre 0 menos 1 e 1, ok? Então ele pode ser menos 1, 0 e 1. Ok? Então aqui eu tenho um H e eu tenho que o BAU desse camarada aqui é mais 1. Então eu tenho que a altura lá do H1 vai ser H. Ok? Então aqui eu vou ter duas possibilidades para o T2 e para o T3, né? Porque como eu falei, né? Tanto faz de você ter
ter inserido o nó aqui no T3 ou então no seu T2. Então, um deles aqui, né, eu sei que vai ter uma altura maior do que a outra, ok? Então, eu vou considerar aqui que pode ser... Eu vou colocar aqui em cores diferentes, né? Deixa eu escolher aqui uma cor... Vou botar de azul aqui. Não, azul não. Deixa eu botar outra cor melhor. Vou botar essa aqui, não sei se vai aparecer direito, né? Então, você tem H e H-1, que aqui no caso seria para você ter inserido aqui no seu T3, ok? Ou então você tem o contrário, né? Que você inseriu foi no seu H, no seu T2, desculpa, né? Aí você ficou com H e H-1, tá? Ou seja, o BAL desse cara aqui, né? O BAL do V, ele pode ser, por conta desse camarada aqui, ser mais 1, ok? Porque você pega H menos H-1, ou então pode ser que ele seja menos 1, que seria você pegar esse segundo caso aqui, ó. Ok? Então, aqui do outro lado, né, o T1 ele vai ter... Deixa eu colocar de laranja aqui. Então, aqui no T1, você vai ter a altura H. No T4, você vai ter a altura H também. E aqui, entre esses dois camaradas aqui, você pode ter duas possibilidades, né? Você pode ter o H-1, o H, e você pode ter o H e o H-1. Tudo depende desse V aqui. Ok? Depende do BAL desse V aqui. Então vamos lá, mas independente de qualquer coisa aqui, desses dois casos aqui, né? Você tem que a altura desse camarada aqui, ó, vai ser H mais 1. Ok? Porque você pega a maior subárvore aqui, né? No caso, se independente desse aqui ser H menos 1, então H, você sabe que o maior vai ser H, tudo bem? Ou seja, aqui você vai ter que a sua altura ela vai ser H mais 1. E do outro lado também, né? É basicamente análogo, né? Você, independente dessa altura aqui desse T3, você tem que a altura maior que você vai ter entre T3 e T4 vai ser exatamente H. Então, até aqui, ó, você vai ter H mais 1. Ok? Então, o V, né? O V, ele vai ter BAL 0, né? Porque você tem H menos 1 menos H. Ok? Agora, o BAL desses camaradas aqui é que vai mudar, né? Ok? Então, se você tiver nessa primeira configuração aqui, né? O BAL do U vai ser o H menos 1 menos H, ou seja, vai ser menos 1, menos 1. Ou então, no segundo caso, né, você vai ter H menos H, que é esse outro H aqui, né? Então você vai ficar com 0. O do P, se for esse primeiro caso aqui, você vai ter o H menos H, que é esse aqui menos esse. Ou seja, você vai ter 0. E se for no seu segundo caso aqui, você vai ter o H menos o H menos 1. Ou seja, você vai ter mais 1. Ok? Mais 1 positivo. E aí? Tá claro aqui, pessoal? Tá dando para ouvir direito? Tá dando para vocês acompanharem aqui o que foi que eu fiz? Tudo certo? Levanta a mão aí quem tá conseguindo acompanhar. Ok, então todo mundo tá realmente acompanhando tudo certo, né? Beleza, então vamos lá. Aqui para o nosso caso aqui, tá? Então, aqui para os nossos ponteiros, né? Eu vou dizer que aqui eu vou ter o PT,
Aqui eu vou ter o PTU e agora eu vou ter o PTV. Ok? Então, seguindo a nossa mesma ideia, né? Eu tenho que o PTU vai receber pt.esc. Depois o PTV ele vai receber o PTU.esc. Não, D, né? PTU.D. Ok? Então, o PTV ele vai receber o PTU.D, que é esse camarada aqui. Ok, então aqui você tem esses três camaradas aqui, ok? Um ele vai estar apontando para o P, o outro ele vai estar apontando para o U e o outro ele vai estar apontando para o V. Ok? Então, o que é que você tem que fazer aqui agora, né? Você tem que pegar aqui, por exemplo, o PTU.D, né? Você tem ele aqui, né? Esse D aqui, ó, ele vai mudar aqui porque ele vai ter que apontar lá para o PT2, né? Lembrando, ó, que o que é que eu tenho que fazer, né? Ó, o V ele tem que ser a minha raiz, né? Ou seja, a esquerda dele tem que apontar para o U e a direita dele tem que apontar para o P. Só que antes, se eu fizer isso logo, aí eu vou perder a referência do T2 e do T3. Aí, isso eu não quero, tá? Então eu tenho que fazer alguém apontar logo lá para o T2 e alguém apontar logo lá para o meu T3. E é isso que eu estou fazendo agora, tá? Ou seja, eu tenho que o T2 ele tem que ser apontado pela direita lá do PTU, né? A direita do U. E o 3 ele tem que ser apontado pela esquerda do P, tá? Então, simplesmente eu vou fazer isso, tá? Então, o PTU.D vai receber o PTV.esc e o PT, que é esse cara aqui, né? É o que tá sendo. E o PT.esc vai receber o PTV.D. Depois disso, né, a esquerda lá do V, né, vai ter que deixa eu voltar para cá, né? Aí o que foi que eu fiz aqui, né? Só para recapitular. Então aqui você fez isso aqui, né? E a esquerda desse camarada, ele já está apontando lá pro 3. Agora a esquerda do U, do V, desculpa, né? A esquerda do V tem que ser o U e a direita tem que ser o P. Ok? Então, o PTV.esc tem que ser o U, né? Então, ele vai receber o PTU. E a direita tem que ser o V, né? Então, PTV.D recebe o PT. Ok? Então, nisso aqui, o que foi que você fez? Você pegou, apontou aqui para o U, né? E a direita você apontou para o V. Então, tudo está ok aqui com os meus ponteiros, né? Tudo está ok. Agora eu vou ter que fazer o dos baus, né? Porque você vê aqui que tem algumas condições aqui, tá? Então, eu vou ter que analisar esse camarada aqui, que é o BAU do V. Aí, dependendo dele, né, eu vou colocar -1 ou 0 aqui, ou então 0 e 1 aqui. Ok? Então, se esse cara for 1, eu vou colocar -1 no U
e 0 no P, tá? Então, eu vou simplesmente colocar aqui, né? Se o PTV.bal for igual a mais 1, deixa eu ver aqui se é mais 1 ou menos 1, é mais 1, né? Se ele for igual a mais 1, então o PTU, né? PTU.bal vai receber 1 e o PT, o PTU ele vai receber 0, né? Pera aí, deixa eu ver aqui. Se for mais 1, né? Se for mais 1, o U vai receber menos 1 e o P ele vai receber 0, tá? Então, se for mais um positivo, U vai ser menos 1. Aqui é menos 1, né? E o PT, ele vai receber 0, né? PT.bal. Ok? Então, você bota o menos 1 lá no U e bota o 0 lá no PT. Caso contrário, ou seja, se for menos 1, você vai colocar o 0 no U e mais 1 no P. Ok? Então, bota se não. Você vai colocar 0 no U e 1 no P, né? Mais 1, né? Ok? Tá aqui mais 1 aqui em cima. Ok? Então aqui você finaliza colocando o BAL aqui lá no... Aliás, você vai ter que colocar primeiro o PT para apontar para cá. Depois você pode colocar o BAL dele para receber 0, né? Lembra que a gente fez a análise aqui, lá do mais ou menos 1, mas ele tem que ser 0 na verdade, tá? Então aqui você coloca o PT para receber o PTV. E depois você coloca o pt.bal para receber 0. Ok. E aí, vocês conseguiram acompanhar aí tudo certo aí, pessoal? Tá aqui, né? Deixa eu colocar mais aqui para baixo aqui. Ok? Então isso aqui a gente fez basicamente a nossa rotação dupla, tá? Levanta a mão aí quem tá conseguindo acompanhar tudo certinho. Tudo direito aí. Não, na sua estrutura você tem que ter o BAL, entendeu? Você não vai ter altura não, Jorge. É como eu falei aqui lá na simples, ó. Você tem a chave, tem o ESC, tem o DI, tem o BAL. Aí o BAL vai ser exatamente a diferença entre as alturas, entendeu? Então aqui você simplesmente vai pegar pelos BALs. Aqui você percebe, né, ó, que basicamente a gente não precisou calcular a altura da árvore, né? A gente só precisou saber dos BALs, ó. Ok? Então aqui foi a mesma coisa, basicamente, não. Você só precisou saber que esse aqui era menos 1, né? Ó, que aqui era menos 1 e que aqui era menos 2, né? Então, sabendo somente os BALs, você consegue calcular. Ok? Mas vocês conseguiram aqui acompanhar até aqui? Ok? Então, pronto, né? Então esse algoritmo aqui, né? A gente percebe o seguinte, né? Ó, que nessa configuração aqui, a diferença que tem aqui desse caso para o outro é exatamente aqui o BAL do U. Ó. Aqui ele é mais 1, e lá na nossa rotação simples, né? Ó,
ele é menos 1. Ok? Então, basicamente, a gente tem essa diferença. Claro que a gente tem aqui algumas coisas iguais, tipo o U aqui, a gente vai ter que pegar esse PTU, ele vai ser à esquerda lá do PT, né? Ó. Então, isso aqui é igual lá o outro, ó. Você tem aqui, ó. Tudo bem? Aqui no final também, ó, você tem o pt.bal recebendo 0, né? Ó. Então, aqui no outro, ó, a última coisa que você fez também, ó, foi o pt.bal receber 0, ok? Então, quando eu for colocar lá no meu algoritmo, eu vou considerar essas coisas aqui, tá? Então, basicamente, é só você copiar e colar esse trabalho aqui que você fez com os ponteiros e com essa atualização do BAL, tá? Então, aqui, voltando aqui para o nosso algoritmo, você vai ter esse camarada aqui, né? Então, aqui o caso 1, eu tô considerando rotações para a direita, né? Ou seja, é a simples ou então a dupla. Ok? Pode falar, Eric. Vai ser feita essa rotação. Não, no pior caso, tanto faz. Porque, assim, no pior caso, você vai colocar o seu nó, né? Como você está inserindo, lá no final lá da sua árvore. Ou seja, ele vai percorrer até a altura da sua árvore inteira, né? Então, aula passada, a gente viu que a altura de uma árvore AVL é O de log n, né? Então, basicamente, você só vai ter esse custo desse tempo para você chegar até lá lá no final da sua árvore, entendeu? Que basicamente ele vai ser O de log n, tá, Eric? Por isso aqui a gente tá trabalhando com árvores que são balanceadas, né? Porque uma árvore balanceada, ela tem O de log n como altura. Aí quando você faz alguma inserção, né, você vai até o final lá da sua árvore, né? Você vai da raiz até a folha mais distante, né? Então, isso é O de log n. Depois que você faz essa rotação, a gente viu que a altura daquele pedaço ele volta a ser o mesmo de antes, né? Quer dizer, você inseriu um nó, aí aquele nó ele deu um certo problema lá em né? Ou seja, teve um certo nó que ficou desregulado. Você pega o mais próximo lá da folha que você inseriu, né? Você pega aquele caminho lá da busca, aí você pega o nó desregulado mais próximo lá que está nesse caminho, lá desse nó que você inseriu. Aí depois que você fizer essa rotação, né? A gente viu que a altura ela vai se mudar, né? Deixa eu voltar aqui só para 2, que eu acho que talvez não tenha ficado claro. Ó, aqui, ó, a altura, depois que você inseriu, ó, aqui é depois de você ter inserido, né? Aí ficou H mais 3, ou seja, a altura dele aumentou, né? Mas depois que você faz a rotação, ó, a altura aqui total, ó, vai ser H mais 2, ou seja, ele voltou a ser a mesma altura que estava lá antes, né? Ou seja, depois que você fizer uma rotação apenas, ele não vai fazer mais nada. Então, o custo do teu inserir, na verdade, ele só vai gastar mais tempo para percorrer a altura da sua árvore, ok? Então, deixa eu voltar lá. Então, aqui no caso 1, seria rotações para a direita, ou seja, seria a nossa rotação simples ou então a nossa rotação dupla, ok? Então, aqui PT é um nó, é um ponteiro para um nó que você quer fazer a sua rotação, tá? E o H aqui, lá na sua saída, ele vai ser verdadeiro se a altura foi modificada após a rotação, tá? E falso caso contrário, ou seja, a altura não modificou. Aqui, em ambos os casos, né, a nossa altura ela foi, ela se permaneceu a mesma, tudo bem? Ou seja, depois que eu faço rotação,
eu vou ter a minha altura original da árvore, ou seja, eu não modifiquei a minha altura, né? Eu só modifiquei depois que eu inseri, mas depois que eu inseri eu fiz rotações, né? Ou eu fiz a simples para a direita aqui nesse caso, ou então fiz a dupla, aí a minha altura ela voltou a ser a mesma, ou seja, ela continua a mesma coisa, tá? Ok? Então aqui, em ambos, né? A gente tem basicamente isso daqui que a gente analisou, né? Então aqui, como vocês viram, né? A gente tem aqui igual esse PTU, né? Que ele vai ser a esquerda lá do PT. Aí você vai ter essas operações que você fez aqui, que seria lá para simples. E depois, se não, né? Aqui a gente viu que a única diferença é o BAL, né? Aqui você tem o BAL sendo menos 1 lá para simples, ou então sendo 1 lá para você fazer a dupla, né? Então basicamente o que a gente fez está aqui, tá? Eu acho que só está faltando uma linha aqui no final, que é o PT. Deixa eu só ter certeza aqui, que é o PT. Ponto BAL receber 0, né? Deixa eu só ter certeza aqui como é que a gente fez aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Então aqui na simples, né, ó, você teve esses dois caras aqui, né, que foram para 0, né? Então eu vou colocar lá na nossa simples aqui também, tá? Porque eu sei que o pt.bal ele vai ser para os dois, né? Independente de qualquer coisa você vai colocar nos dois. Então eu vou fazer isso logo agora, tá? Que aqui tá com problemas, né? Que tá errado aqui. Deixa eu só achar aqui onde eu fiz os slides. Só um minuto, tá, gente? Vou conferir aqui também se tá tudo ok, né? Sempre bom fazer isso para não ficar errado, porque senão pode confundir depois quando você for fazer o algoritmo. Mas tá. Na verdade eu coloquei sim aqui no código. Agora o problema é que não tá aparecendo aqui, né? Ah, sim. Tá aqui no final, desculpa, né? Tá aqui o pt ponto .bal ele vai receber 0 e aqui o h ele vai receber f, tá? Então o que tá faltando aqui na verdade, ó, deixa eu tirar isso daqui e tenho que colocar aqui em cima o do caso 1, né? O do caso 1 você tem o BAL lá o BAL do pt.d. Então aqui é left. Aí você tem que receber 0 aqui também. Então ele vai ficar um pouco maior. Eu vou diminuir aqui o tamanho do nosso algoritmo. Ok, o que está faltando aqui nesse caso 1 aqui, que seria o da nossa rotação simples, que eu não coloquei, tá? É esse pt, pt.d.bal, professor, né? Ok? Então, basicamente é esse camarada aqui, ó. Era só o que estava faltando mesmo. Ok? Então, os outros aqui eu acho que tá tudo ok. Deixa eu só conferir aqui. Então, o PTU tá aqui em cima. Ask.d, PT. Ok. Opa. E o do 2 aqui, deixa eu conferir logo aqui também. .ask, PTV. Pera aí, PTV recebe.
Acho que tá faltando um aqui, né? Só para vocês verem aqui, ó. Eu tô só conferindo aqui, tá? Então, é só para ver se eu não esqueci de colocar nada lá, né? Então, aqui você tem o PTU. Não, PTV recebendo o PTU.D. Então, o PTV recebe... Aqui eu coloquei .ESC, né? Então, tá errado. É PTU.D. Aí depois eu vou implementar, professor, e não dá certo. Aí você não sabe por que não dá certo, né? Então, é PTU.D. Perdão, gente. Depois, o PTU recebe... Eu tô aqui nessa linha aqui agora. PTU.D recebe o PTV.ESC. PTU.D recebe o PTV.ESC. Depois, o PT.ESC recebe o PTV.D, né? PT.ESC recebe o PTV.D e o PTV.ESC recebe o PTU. Ok, tá aqui. O PTV.D recebe o PT. Aí aqui tem uns baús aqui. Quando é 0, deixa eu botar aqui. Aliás, quando é 1, né? Quando é 1 ele vai PTBAL. Quando é mais 1, 1 vai ser menos 1 e 0, né? Menos 1 e 0. E quando for menos 1, o PTU vai ser... Quando for menos 1, vai ser um positivo. Eu acredito que eu tenho errado aqui também. Então, quando for positivo, você tem esse caso aqui. Que é mais 1. Mais 1 e o PT vai ser... Aí, nesse caso aqui em cima, quando for um positivo, o vai ser menos 1 e o PT vai ser 0, né? Então, menos 1 e 0, quando for menos... Poxa vida, peraí que eu tô me confundindo aqui todinho. É porque uma que eu coloquei menos 1 e o outro eu coloquei mais 1, entendeu? Deixa eu colocar mais 1 aqui pra ser mais fácil. Então, pra ser do jeito que eu botei aqui na lousa, né? Então, esse aqui vai ser menos 1 e o outro vai ser 0. Caso contrário, o vai ser 0 e o outro vai ser mais 1. Pronto, fiz do jeito que está aqui. Ok, deixa eu ver se deu certo aqui. Vocês estão vendo a lousa virtual, né? Pronto, passei para vocês verem aqui a... Ok, então pelo que eu fiz aqui, tá batendo agora, tá? Agora tá tudo certinho como estava lá. Ok, então quando for 1, você vai ter menos 1 lá no U e 0 no PT. Caso contrário, o U vai ser 0, ok? E o outro vai ser mais 1. Ok? Aí o que está faltando aqui, né? A última... Deixa eu ver aqui.
PTV.d. Aí o que está faltando aqui é o PT receber o PTV também, né? Poxa vida, tá faltando tanta coisa, professor. Paciência, né? Então, PTV. O PT vai receber. Ok, então deixa eu botei aqui. Será que vai aparecer aqui, aqui nos slides, que está muito pequeno? Pronto, aqui ó, o PT ele vai receber o PTV, ok? Eu fiz essas modificações aqui, tá claro? Eu acredito que não ficou tão claro o que eu estou fazendo, mas aqui, assim, basicamente eu estou só seguindo o que a gente fez lá na lousa virtual. Ok, pessoal? Tá tudo claro aqui? Vocês estão comigo aqui? Se vocês estão conseguindo acompanhar? Fiz aqui algumas modificações, mas eu acredito que não foi tão relevante para vocês, porque basicamente eu só copiei e colei a nossa ideia aqui, tá? Porque eu tinha antes copiado e colado errado, vamos dizer assim, né? Ok? Agora é para dar certo, tá? Então aqui, ó, aqui são os casos para você fazer rotações para sua direita, ok? Então você vai fazer rotação direita simples ou então a dupla. Então esse aqui é o caso 1. O caso 2 ele é análogo. Basicamente você vai ter que trocar a ideia de esquerda por direita, tá? Então eu acredito que você consiga fazer isso facilmente, dado que você tem já esse caso aqui feito, ok? Então vamos lá para o nosso algoritmo inserir. Tudo bem? Aqui no nosso algoritmo inserir lá da AVL, como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer ele junto com a busca, tá? Então é por isso que eu estou partindo logo para ele, eu não tô indo lá para o nosso algoritmo buscar, tá? Então o nosso inserir aqui, eu vou fazer ele junto com a busca, tá? Então aqui a nossa entrada você vai ter o x, que é a chave que você vai querer inserir, e o pt ele é o ponteiro para o nó raiz lá da sua VL que você quer fazer a sua inserção, tá? Então e o h, né, é evidente que ele vai ser v se a altura ela foi modificada após a sua rotação, ou então após a sua inserção lá do seu nó. Eu acredito que seja mais após inserção, né? Deixa eu trocar aqui. Após a inserção. Ok? Então, após a sua inserção. Deixa eu mudar aqui logo. Deixa eu compilar aqui agora. Tem que mudar aqui. Após a inserção, tá? Não compilou direito, não. Tem que compilar de novo. Que eu não atualizei, né? Mais uma vez aqui para ver se vai dar certo. Não é possível que não dê certo agora, né? Tá aqui, inserção agora, finalmente. Então o H ele vai ser verdadeiro se a altura ela foi modificada após você fazer a sua inserção, tá? Então vamos aqui começar. Se, né, o PT ele der igual a lambda, então isso quer dizer que a sua árvore, né, ela é vazia, né?
ou seja, você não tem elementos lá na sua árvore, então você simplesmente aqui vai iniciar o nó e vai colocar para o PT apontar para esse nó que você colocou. Então, simplesmente aqui é só você alocar um espaço de memória e você fazer esse espaço que tem essa estrutura, né? Você vai colocar o ESC e o DI lá para receber nulo e o chave você vai colocar para você receber o X, ok? Depois disso aqui, como você inseriu um nó, né? Aí pode ser que esse PT ele seja um nó que um ponteiro que está lá embaixo lá da sua raiz, tá? Então, nesse caso aqui você modificou sim a altura depois que você inseriu ele, tá? Então você bota o H para receber V, ok? O V de verdadeiro. Okay? Então, esse algoritmo inserir nó aqui, né? Iniciar nó, desculpa, né? Eu acredito que você saiba fazer ele tudo certinho sem nenhum problema, tá? Então, basicamente é isso. Você tem que o PT ele é igual a nulo, então você vai botar o seu nó lá com a sua chave X e você vai colocar o seu H para receber V. Se isso não acontece, é porque você tem que fazer algumas análises, né? No caso aqui, a gente vai fazer o da busca, tá? Então, primeiro é saber se você encontrou o seu elemento, tá? Então, se o X ele foi igual ao PT chave, você encontrou essa chave lá na árvore e você não quer inserir, ok? Porque você já tem lá na sua árvore aqui. Só lembrando que a gente está considerando que só está trabalhando com nós que são diferentes, ok? Então, se você quiser inserir algum nó que já está na sua árvore, você não faz essa inserção. Então, aqui simplesmente você coloca elemento encontrado, tá? Você bota elemento encontrado e você dá um break, né? Você para aqui, você não vai fazer mais nada aqui, como eu estou falando aqui. Caso isso não aconteça, então pode ser que o X ele seja menor do que o PT.chave. Se ele é menor do que o PT.chave, é porque eu vou ter que inserir para a esquerda, ok? Então eu vou lá para a esquerda, eu vou fazer a minha inserção para a minha esquerda. Então aqui a gente já percebe que eu estou fazendo um algoritmo que ele é recursivo, tá? Então, faça a sua inserção lá do X para a sua esquerda. Aí, ó, esse inserir aqui, ele vai dizer se a altura da minha árvore esquerda, preste atenção, se a altura da minha árvore esquerda, ela foi modificada com um H. Por quê? Porque se a minha altura dessa subárvore esquerda ela foi modificada, eu vou ter que fazer modificação no meu BAL também. Ok? Então, por isso que eu vou ter que fazer a verificação de que se o H ele é igual a verdadeiro, né? Você pode até pensar assim, professor, você poderia deixar simplesmente H aqui, ó, porque o H ele não é o booleano de verdadeiro ou falso, então você simplesmente deixa se H então, né? Então, se o H ele pode ser verdadeiro ou falso, né? Então, se ele for ver, ele vai fazer alguma coisa. Se for falso, ele não vai fazer. Ok? Então, aqui é meio redundante, né? É só para lembrar que vamos dizer assim, é para ser mais didático, né? Então, se o HL for verdadeiro, é porque a sua subárvore da esquerda ela foi modificada. Ok? Então, eu vou ter que fazer algumas modificações aqui nesse caso. Como ela foi modificada em uma inserção, então ela só pode ter aumentado, entendeu? Ou seja, a altura dela ela aumentou em 1, tá? Então, agora eu vou ter que pegar o BAL para fazer a análise, ok? Então, se o BAL ele for igual a 1, aí deixa eu colocar aqui, né, para você entender melhor. Deixa eu colocar aqui no 2 aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer modificações aqui para ver se tá dando para ver o que eu tô fazendo aqui, pessoal? Ou tá muito... Fazer assim, ó. Tá dando, né? Ok, ó, então... se o BAL do P for igual a 1, então o PT, né, você vai considerar que ele está aqui.
Ok? Então, para ele ter o BA1, é porque essa subárvore aqui, ó, à direita, ela vai ser maior do que essa que está aqui à sua esquerda. Ok? Então, aqui para você ter o BA1, um positivo aqui nesse caso, né? Você vai ter esse camarada aqui. Aí, o que foi que aconteceu? Você fez uma exceção para a esquerda, que foi para esse lado aqui, ó. E o H está dizendo que essa altura aumentou. Ou seja, se você tinha H aqui de um lado, né? E H menos 1 aqui desse lado, e se você aumentou esse lado aqui, então ele passou de H menos 1, tudo bem, para ser H. Então eu vou apagar aqui, ó, e vou colocar H. Então o BAL dele vai ter que ser modificado, ele não pode ser mais 1 mais não, ele vai ter que ser 0. Aí foi por isso que eu coloquei aqui, ó, o pt.bal recebendo 0, tá? E é evidente que aqui, né, que a altura ela não se modificou, né? Você viu que depois que você inseriu aqui, a altura era H-1, aí passou a ser H. Só que até o PT aqui, ó, ainda continua sendo H mais 1. Okay? Ou seja, a altura ela não foi modificada. Então aqui no caso eu vou colocar o H para receber falso, ok? Para dizer que apesar desse lado aqui ele ter aumentado a altura, né? O BAL, a altura desse cara aqui até o PT, ela não foi modificada, ok? Então eu vou colocar o H para ele receber o F. Okay? Agora eu vou para o meu outro caso, né? Que é o BAL dele ser 0, ok? Então, se o BAL dele for 0, eu vou ter exatamente essa configuração aqui, né? O BAL dele sendo 0. Aí, a altura lá da minha subárvore esquerda, ela foi aumentada, né? Então, ela aumentou aqui, ó, ela estava sendo H, né? Porque ela é 0, aí aumentou para ser H mais 1. Então, eu vou tirar aqui, ó, e vou colocar aqui H mais 1. Então, se ficou sendo H mais 1, eu vou ter que atualizar o meu BAL. Não vai poder mais ser 0. Ele vai ter que ser o H menos H mais 1, que seria menos 1. Ok? Então, por isso que você colocou aqui, ó, pt.bal recebe menos 1. Ok? E a altura aqui, nesse caso, ela foi modificada assim, né? Porque você vê que antes, quando você só tinha até aqui, quando você só tinha H, você tinha que a altura desse camarada era H mais 1. Só que depois que você inseriu, aí você teve esse pedacinho maior aqui para ter H, não foi? Então, a sua altura aqui no geral, agora, ela vem até aqui embaixo. Ó. Então, aqui, em vez de ser H mais 1, passou a ser H mais 2. Então, nesse caso aqui, o meu H ele vai receber V. Só que se ele entrou aqui, ó, é porque ele já era V. Tá? Então, o H ele só entra nesses casos aqui embaixo se ele é igual a V. Então, basicamente, eu não vou fazer modificação com ele. Eu vou deixar do jeito que está aqui. Tá? Aí eu vou para o meu outro caso, que é quando ele é menos 1. Okay? Quando ele é menos 1, ó, ele tem exatamente ó, essa configuração aqui. Tá? Ou seja, você tem esse lado aqui menor do que esse outro lado aqui. Okay? Aí, lembrando que a gente está fazendo a análise, né, dele ter feito a inserção lá na esquerda, ou seja, ele inseriu para cá, e aumentou mais ainda. Né? Então ele aumentou a subárvore da esquerda, ou seja, ele já era H mais 1, né? E agora ele ficou sendo ó, H mais 2. Aí quando ele ficou H mais 2, aí foi que deu aqui problema, porque era menos 1, agora vai ser menos 2, tá? Só que você não pode deixar isso aqui acontecer, tudo bem? Como você não pode deixar isso aí acontecer, você vai para o seu caso 1, né? Porque você vai pegar alguns nós que estão aqui, né? Ó, desse lado aqui que tem muito, para você passar para o outro lado. Ok? Então, aqui a gente vai fazer rotações para a direita, tá? Aí, como esse caso 1 ele já
pega, né, tanto casos simples de rotação simples quanto o de rotação dupla, eu não preciso mais me preocupar com isso, tá? E o H aqui ele vai ser colocado verdadeiro ou falso, dependendo de você fazer modificação lá na altura lá da sua árvore, tá? Aqui, nesse caso, a gente sabe que ele vai voltar ao normal, tá? Então aqui ele sempre vai voltar com falso. Ok? Então, dado esses casos aqui, né? Então a gente vai para o senão aqui. O senão seria ele fazer inserções lá para a direita, ok? Então, para você fazer inserções lá para a direita, você pode fazer essa análise aqui, que é análoga, né? Que você vai ter a mesma coisa, tá? Aí você vai ter esses camaradas aqui, mas com a única diferença que é que eu estou colocando o caso 2, né? Por que caso 2? Porque aqui eu vou fazer rotações para a esquerda, tudo bem? Então aqui nesse caso eu vou fazer rotações para a minha esquerda e não para a minha direita, como era esse caso aqui lá do ESC. Ok, pessoal? Tá claro aqui? Deixa eu tirar esse negócio aqui e voltar. Ok. Quem está conseguindo acompanhar, levanta a mão aí para mim. Ok, né? Vocês estão conseguindo acompanhar tudo certo, né? Beleza. Então aqui, ó, como é que vai ser... Aqui, basicamente, né? Aqui foi a nossa aula, tá? O que eu sugiro para vocês é que vocês façam aqueles exercícios lá, todos lá certinhos, lá de inserções e tudo, né? Para você ver como é que vai ser o funcionamento, tá? Alguma dúvida até agora, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Tudo certo? Me dá um ok aí. Depois de ver a recursão lá do inserido para entender melhor o caso 1. É porque se você for colocar lá, né, fica muito grande, né, o código, aí fica mais fácil de você entender quando é mais, vamos dizer assim, mais alto nível, né? E o caso 2 também, que é análogo, né, que seria para o outro lado. Tudo bem? Se vocês quiserem fazer algumas inserções aqui, eu posso fazer aqui para vocês verem aí. Me fale alguns números aí. Aí a gente pega e faz aqui. Deixa eu botar aqui no tablet aqui. Na nossa lousa virtual, né? Me diga alguns números aí que dá pra gente fazer aqui direitinho aqui. Deixa eu tirar isso aqui porque ficou muito... Alguém tem alguma ideia aí? Sei lá, 11, 13, 21, 15, 10, sei lá, 25. E aí como é que ficaria aqui, né? Para você fazer inserções, né? Você tem o 11, depois você tem o 13, depois você tem o 21, né? Então aqui no 21, ó, você já viu que o BAL do 11 ele vai dar problema, né? E o que é que você tem que fazer aqui nesse caso? Como foi para o mais afastado da árvore, ou seja, foi para as pontas, você vai fazer rotação simples, ok? Então, na rotação simples, que nesse caso o 13 sobe e o 11 desce, bem? Então, aqui, deixa eu colocar para lá de cá para ser mais fácil, né? Então, depois você vai fazer uma rotação simples em cima do 11, desculpa. Aí o 11 vai descer, o 13 vai subir e o 21 ele vai ficar aqui. Ok? Depois eu já fiz desses três caras aqui, agora eu vou fazer para o 15, né?
Então, depois que eu inseri o 15, ele é maior do que o 13 e menor do que o 21, é para ficar aqui. Então, aqui nesse caso, é para você ter o 15 aqui. Ok? Ainda continua sendo AVL, não deixou de ser AVL não. Depois você vai colocar o 10, menor do que o 13, menor do que o 11. Então, aqui vai colocar o 10 bem aqui. Depois você vai colocar o 25, maior do que o 13 e maior do que o 21, né? Então, o 25 você vai colocar aqui. Aí me deu um número aí que é para dar problema aí. Sei lá, um caso que seja mais complicado seria para fazer uma dupla rotação, né? A gente já viu a simples. O 30, né? Como é que fica o 30? O 30 é maior do que o... Aqui, eu tô seguindo o que vocês estão falando agora, tá? Então, o Jorge falou 30. Então, ele está depois ele está lá na esquerda do 13, lá na esquerda do 21 e na esquerda do 25. Tá? Então, aqui é para a gente botar o 30 bem aqui assim, ó. Ok? Então, até agora deu algum problema aqui, pessoal? Não, né? Continua sendo AVL. Ok? Os baus aqui, se você for calcular, sempre está entre 1, 0 e menos 1. Agora me dê um aí que é para dar problema aí. Aliás, a gente pode botar outros aqui, né? Tipo, a gente pode botar o 14, por exemplo, né? Então, ele é maior do que o 13, menor do que o 21, menor do que o 15. Então, aqui a gente vai pegar e vai colocar ele aqui. Ainda continua sendo AVL. Se eu botar o 16 maior do que o 13, menor do que o 21, maior do que o 15. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ainda continua sendo AVL, tá? Não deixou de ser AVL, não. Agora vamos botar para dar um problemão aqui, né? Vamos colocar o 17, por exemplo. Maior do que o 13, menor do que o 21, maior do que o 15, maior do que o 16. Então, esse aqui seria o nosso problemão, né? Então, aqui tem o 17 aqui. Tá? Então, aqui deixou de ser AVL, tá? Se você for ver todos os baus aí, todos vão estar entre 0 e 1, aliás, entre menos 1 e 1, mas o único que vai ter problema vai ser o do 13, né? Ok? Porque ele tem essa árvore aqui, que ela tem altura 4, né? E essa aqui tem 2, então fica 4 menos 2 dá 2, então aqui seria 2, não pode. Tá? Então, aqui a gente vai fazer a análise em cima dele, porque ele é o primeiro que dá problema, né? De baixo para cima, tá? Então, pega ele, aí você pega, aqui no caso você inseriu para o lado do 21, e você inseriu nessa subárvore aqui, tá? Então, se você bota para cá, é a dupla, tá? Porque é a mais interna na árvore, né? Seria voltado mais para o centro, né? Se fosse para o outro lado, né? Ó, se fosse a esquerda aqui, seria mais para o lado, né? Seria mais para a ponta, né? Mas aqui, basicamente, você sabe que vai ser o da dupla rotação, tá? Então, aqui, a ideia é o quê? Lá na dupla, você pega esse cara aqui, você pega esse caminho aqui, né? Ó, pega esse caminho aqui, ó, que tem 3 caras. Lembra lá do P, do U e do V. Então, aqui é o P, U e o V. Tá? Lá na dupla rotação, que está mais embaixo, ele vai ficar sendo a tua raiz, tá? Sobe lá para a tua raiz. A tua raiz ela vai cair para o outro lado, né? Aqui você está pegando esse lado aqui, então ela vai cair para o lado de cá. Ok? Então, simplesmente isso, né? Depois você pega as outras subárvores, tá? Então, o 15 vai ser a raiz e o 13 vai cair, o 21 vai ficar no mesmo lugar, tá? Então... aqui você vai ter o 15, o 13 e o 21, ele vai ficar no mesmo lugar. Então, aqui vai ser a árvore T1, T2, T3 e T4. Lembra que é a mesma ordem, T1, T2, T3, T4. Não tem o que fazer. A mesma ordem que vai aparecer em um vai ser a mesma que vai aparecer lá na outra, tá? Então, aqui eu tenho que identificar quem é o meu T1, T2, T3, T4. Pega aqui os 3... o P, o U e o seu V, né? Então, você vai seguir a mesma ordem, tá? Então, essa aqui é a 1,
aqui você vai ter a 2, aqui você vai ter a 3 e aqui você vai ter a 4. Simplesmente coloca na mesma ordem aqui embaixo. Tá, ó. Então aqui é a 1, aqui é a 2, aqui é a 3 e aqui é a 4. Bota 1 aqui, bota 2 aqui, bota 3 aqui e bota a 4 aqui. Tá? Basicamente é isso. Então aqui, ó, vai ser 11, 10. Lembrando que é a mesma árvore, então não vai mudar nó de lado não, tá? Se você mudar nó de lado, é muito provavelmente que ela deixa de ser binária de busca, tá? Então, o 2 está aqui, ó. Então, o 2 ele vai ficar aqui, ó, que é o 14 aqui. Ó, sempre dá a tua conferida para saber se ela continua binária de busca, que é para ver se você vai estar certo ou não, tá? Então, a 3 é essa daqui. Então, ela vai ficar aqui, ó, 16, 17. E a 4 vai ficar aqui, né, que é o 25, 25 e o 30. Tá? Bota do mesmo jeito. Tá claro aqui, gente? Levanta a mão aí para... Eu vou deixar aqui para você entender melhor o que foi que aconteceu, né? Levanta a mão aí para dizer que tá andando para vocês acompanharem, tá? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem, tá? Aí eu faço qual mais outra aqui, inserção aqui? Ó, lembrando que voltou a ser a VL, tá? Ó, ainda aqui é a VL. Sempre verifique isso também, porque se deixar de ser a VL, é porque você está fazendo errado, tá? Mais alguma inserção? A gente viu lá para a esquerda, né? Como seria para a direita, né? Pronto, eu vou inserir o 9, por exemplo, né? Deixa eu colocar um pouco mais para o lado de cá. Pera aí. Deixa eu botar um pouco mais para o lado de cá, porque está muito no canto aqui. Se eu fosse colocar o 9, por exemplo, eu vou colocar o 9 aqui para dar problema aqui. O 9 é para estar... ele é menor do que o 15, menor do que o 13 e menor do que o 11 e o 10. Então é para estar na esquerda do 10, ok? Então aqui deu problema em quem? Aí você pega, ó, o primeiro que deu problema, ó, porque você vê que deu problema no 11, ó, você viu que deu problema no 11, mas deu problema no 13 também. Você vai pegar o que está mais perto do nó que você inseriu, que é o 9, ou seja, você vai pegar o 11. Então, você pegou ele, né? Aí você vai ver quem é o U. O U é o cara que está para cá, né? Lembrando que você segue o caminho lá que você inseriu, tá? Então, você tem aí o P e o U, tá? Então, ele está... O cara que você inseriu está mais para fora, né? Ele tá mais para o lado lá da sua árvore, tá? Então aqui no caso vai ser simples, né? Se fosse a direita, né? Ou seja, se fosse mais interno à árvore, então eu iria fazer a dupla rotação, tá? Então aqui no caso, o primeiro que deu problema foi esses 11 aqui, tá? Então eu simplesmente vou fazer a dupla rotação, vou colocar aqui embaixo, né? A dupla não, a simples, desculpa. A simples rotação nele, que é no 11, tá? Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou fazer a simples nele. Basicamente, eu vou ter a mesma árvore, só com essa rotação aqui feita. Então, eu vou copiar e colar, ó. Vou copiar e colar a outra aqui embaixo. Se der, né, aqui. Se não der, eu vou diminuir o tamanho aqui. Tá, pronto, eu diminui aqui o tamanho para ficar melhor, tá? Então aqui, ó, o 10 ele vai subir e o 11 vai descer, tá? Então eu simplesmente boto o 10 aqui e o 11 ele desce. E o 9 ele vai ficar aqui. Ok, gente? Tá claro aqui? Então é assim que eu faço inserções, né? Então você pode fazer aí quantas inserções você quiser para ser de um jeito bem interessante, tá? Tá claro aí? Quem conseguir acompanhar a aula de hoje aí, levanta a mão aí. Hoje foi um pouco complicado, a gente teve alguns problemas, né? No áudio, na gravação, em tudo. Tá? Então,
Então, por hoje é só, tá, gente? É isso. Então, dá uma olhada lá no livro lá do Jaime, tá? Que eu fiz aula de hoje lá por lá. E é isso, obrigado, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Até a próxima aula, gente. Valeu!